Exercício 5, então, do capítulo 9, ele diz que tem 3 partículas, essa aqui tem massa m, essa é milhinha, e ela é idêntica a essa outra massinha também é milhinha. E vai ter colisões entre elas, porque essa partícula ela vai ter uma velocidade aqui nessa direção. E no item A ele pede para a gente mostrar que quando m é menor ou igual a m', haverá duas colisões e pede para a gente calcular as velocidades finais das 3 partículas. Então assim, é importante lembrar que numa colisão elástica, né, ele diz aqui que a colisão é elástica, a gente tem conservação da energia cinética e do momento linear. Quando a gente aplica essa conservação de energia e de momento, a gente obtém essas duas relações para a velocidade final da primeira partícula e da segunda partícula. Aí no item A ele pede para a gente analisar a situação quando a massa é menor ou igual a m'. Então, se a gente olhar para essas equações, onde está m1, na verdade é m, né? E onde está m2 é m', né? Então, eu vou só fazer essa observação, que m é igual a m1 e m' é igual a m2, certo? Quando m1 é menor que m2, isso aqui vai ser negativo. Então, eu vou anotar aqui que isso daqui vai ser menor ou igual a zero. Ou, na verdade, é menor que zero, né? E esse termo aqui, bom, a velocidade inicial da segunda partícula é zero. Então, esse termo vai se anular, vai ser igual a zero. A mesma coisa com esse termo aqui de baixo, que é o V2i é zero. E aqui, como o m é menor ou igual a m', este outro termo aqui ele é sempre positivo, né? Porque as massas nunca vão ser negativas, a velocidade inicial é positiva, então isso daqui é sempre maior que zero. E aqui ele pode ser zero, sim, se a massa for igual. Então aqui é menor ou igual a zero. Bom, então o que vai acontecer? Essa partícula grande ela está se movimentando em direção a essa outra partícula pequena e elas vão se colidir. Depois dessa primeira colisão, essa outra partícula vai ter uma velocidade nessa direção e vai colidir com essa terceira partícula. Então vai ter duas colisões. Mas como eu sei que essa velocidade é positiva, né? Porque V2F é maior que zero. Então essa partícula ela vai continuar se movendo nessa direção e vai colidir com a partícula. Então de fato a gente tem duas colisões aqui. Como ele pediu pra gente mostrar, né? Tem duas colisões. Quais são as velocidades finais das partículas, né? Agora eu vou usar uma notação que eu vou colocar um índice aqui em cima. Quando for 1, eu estou me referindo à primeira colisão. Quando for 2 é a segunda colisão e quando for 3 é a terceira colisão, caso haja, né? Bom, então, após a primeira colisão, eu vou ter que V1F é igual a M menos M', né, que é esse cara aqui, certo? Dividido por M mais M', vezes V, é V1i, e sabemos que isso é menor ou igual a zero. E para a segunda partícula, a velocidade final da segunda partícula após a primeira colisão é igual a 2m sobre m mais m' vezes V1i, né? Isso aqui é maior que zero. Agora vamos analisar a segunda colisão, o que acontece depois da segunda colisão. V2F, a velocidade final da segunda partícula após a segunda colisão, vai ser igual a M2 menos M3. M2 é igual a M3, que é o M'. Então, é M' menos M'. Então, o que acontece? Esse cara vai zerar. Então, aqui eu tenho 0 mais 2 vezes M' dividido por 2M', V3i, que é a velocidade da terceira partícula após a colisão.
Na verdade é antes da colisão. Antes da colisão, o V3i é zero, né? Ela está parada. Ela só vai adquirir velocidade depois que essa segunda partícula colidir com ela. Então isso aqui é zero também. Então V2F2 é zero após a segunda colisão. Então essa segunda partícula tromba aqui nessa terceira partícula e fica parada. E transfere a velocidade para essa terceira partícula. Bom, e qual vai ser a velocidade então que essa terceira partícula atinge depois da segunda colisão? Vai ser V3F igual a 2m' sobre 2m' vezes V2i. Eu acho que aqui está errado, ó. Deixa eu só ver aqui. Ó, olhando para essa equação aqui de cima, o V3F vai ser 2m' dividido por m' mais m' vezes V2i. Isso é igual... o V2i, a gente já obteve ele... é a velocidade inicial da segunda partícula após a primeira colisão. Esse V2i é igual a esse cara aqui, ó. Por quê? A velocidade inicial da segunda partícula após a primeira colisão é igual à velocidade final dela após a primeira colisão. Então essas velocidades são iguais, então eu vou ter que 2m' dividido por 2m' vezes o V2i, que é 2m sobre m mais m' V1i. Então esse cara aqui é 1, né? Então posso tirar ele. E chegamos nessa velocidade, então, V3F após a segunda colisão. Então a gente obteve as duas colisões. As velocidades finais são os seguintes. A velocidade após a primeira colisão dessa partícula grande, que é a partícula 1, é esse valor aqui. A velocidade da segunda partícula após a primeira colisão é esse daqui. A velocidade final da terceira partícula, da segunda partícula, perdão, após a segunda colisão é zero. E a velocidade 3 final da terceira partícula é essa. Então, dessa forma está feito aí o item A. Agora no item B ele pede para analisar a situação em que M é maior que M' e mostrar que vai ter 3 colisões. Então eu recuperei aqui as nossas equações, né, de colisão. E vamos analisar então quando M é maior que M'. Né, lembrando que M1 é o M, né? E o M' é o M2. Enfim. Então, a velocidade final da primeira partícula vai ser M menos M' sobre M mais M' vezes velocidade 1 inicial. E esse termo aqui vai ser 2M' dividido por M mais M'. Então isso aqui, só para lembrar aquela notação, eu estou analisando após a primeira colisão. Então vou colocar esse símbolo aqui de notação. Esse V2i é a velocidade da segunda partícula antes da colisão, e ela é zero. No início a segunda partícula está parada, então esse termo vai ser zero, então vai tirar ele daqui. Aqui é a mesma coisa, o V2 é zero. Então a gente tem essas expressões aqui. As velocidades da partícula 1 e 2 após a primeira colisão, certo? Esse termo ele é sempre maior que zero, porque M é maior que M'. Então esse numerador aqui é sempre positivo, o denominador também. E aqui é 2M
m mais m'. Aqui também, né? Vai ser sempre positivo, né? Porque a massa nunca é negativa, a velocidade também, velocidade inicial da partícula 1 é positiva, então isso aqui é maior que zero. Ou seja, a segunda partícula, após a primeira colisão, ela tem uma velocidade positiva, então ela continua indo para frente, até se colidir com a partícula 3. Então vamos analisar agora o que acontece nessa colisão. As velocidades finais já foram calculadas, que são a velocidade final da partícula 2 após a segunda colisão é zero. A gente calculou isso aqui, ó, no item A. E a velocidade 3 após a colisão F vai ser igual, vou usar as relações aqui, vai ser igual a 2m' dividido por 2m' vezes V2i, que é igual... isso a gente já obteve, né? Esse V3F aqui. Então isso é igual a 2, deixa eu ver aqui, 2m sobre m' mais m vezes V1i, certo? Então após a segunda colisão. Então nesse caso em que a massa é maior que a m', quando acontece a primeira colisão entre a partícula 1 e a partícula 2, esse cara continua com velocidade positiva depois da colisão. Então ele vai se colidir novamente com a partícula 2, que vai ficar parada após a segunda colisão, segundo o nosso resultado aqui. Então, após a segunda colisão, a gente vai ter o seguinte: a velocidade 1 final, velocidade da partícula 1 final, depois da terceira colisão, é igual a m menos m' sobre m mais m', V1i é mais 2m' sobre m' mais m'. E a velocidade final da segunda partícula vai ser igual a 2m m mais m' vezes V1i menos m menos m' sobre m' mais m'. Mas esqueci que aqui tem a multiplicação pelo V2F, né? E o V2F é zero. Então você pode tirar esses termos. A gente fica com esses dois termos. E lembrando também que a velocidade inicial da partícula 1 é igual à velocidade 1 final após a primeira colisão, que é m menos m' sobre m mais m' vezes a velocidade 1 inicial. Então a gente substitui esse V1 aqui nessas equações, né? Então a gente vai que o V1 3 é igual a m menos m' sobre m mais m' vezes esse cara, que é m menos m' sobre m mais m' vezes V1i. Isso aqui, se você simplificar, fica m menos m' ao quadrado sobre m mais m' ao quadrado vezes V1i. E o V2F3 vai ser igual a 2m sobre m mais m' vezes V1i. Só que o V1i é igual a m menos m' sobre m mais m' vezes V1i. Bom, então, fazendo aqui o resumo,
a velocidade de cada partícula após todas as colisões vai ser o seguinte: a velocidade da partícula 1 após a terceira colisão é esse cara aqui. Então eu coloquei ele aqui. A velocidade da partícula 2 após a terceira colisão é esse cara aqui. E eu coloquei ele aqui. E a terceira partícula ela só sofre 2 colisões, então a velocidade final dela acontece após a segunda colisão, que é esse resultado aqui. Então eu coloquei ele aqui. Então essas são as 3 velocidades após as 3 colisões. A gente pode fazer uma comparação das velocidades, dividindo elas, tal. A gente vai chegar à conclusão que V1F é menor que V2F e que é menor que V3F. E é o que a gente pode analisar disso. Para você fazer essa comparação, basta dividir mesmo V1F por V2F, ver se é menor ou maior que 1, para você saber qual velocidade é maior, certo? E fazendo isso você obtém essa relação.